Olá a todos, sejam bem-vindos ao Fora da Cápsula, o podcast que assinala aos 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. O meu nome é Renato Duarte e vou estar aqui ao longo dos próximos meses a conduzir com muito orgulho estas conversas e muita alegria, porque este é um detalhe que eu se calhar partilho já aqui com as minhas convidadas, que eu já passo a apresentar. Eu sou fã de farmácias, eu tenho uma ligeira hipocondria, não é nada patológico, eu já conversei com o médico, mas não sei porque sinto-me confortável nas farmácias. Vou à farmácia pelo menos uma vez por semana e sinto-me bem ali a conversar com aquelas pessoas, e é um bocadinho sobre esta importância, esta proximidade com as pessoas de que nós vamos aqui também falar ao longo destas conversas que vamos ter. Passo a apresentar as minhas convidadas, a doutora Emma Paulino, presidente da ANF, que vai estar comigo em todas as conversas, e hoje a doutora Marta Temido, atualmente deputada no Parlamento Europeu, mas quando eu olho para si, doutora Marta, lembro-me imediatamente daqueles meses, anos até, que convivemos, em que ouvimos as suas conversas todos os dias praticamente na televisão, aquele período da Covid-19. Não tenho que pedir desculpa, foi uma figura que esteve nas nossas casas e que muito conforto nos deu, e vamos falar sobre isso aqui também hoje, com certeza. Mas para já, eu quero falar sobre aquilo que está a fazer agora, Marta, enquanto deputada do Parlamento Europeu. Quero que nos fale um bocadinho desta visão que tem agora ainda mais macro, se calhar, do nosso Sistema Nacional de Saúde, muito em comparação talvez com os nossos colegas europeus. Como é que avalia o estado do SNS hoje em dia, com a experiência toda que teve e tendo em conta as funções que desempenha hoje? Bom, continua a ser uma pergunta difícil, mas primeiro, Renata, olá, é um gosto de estar aqui com a Emma. Neste momento, eu tenho o gosto de pertencer também à Comissão de Saúde do Parlamento Europeu. É uma comissão recentemente autonomizada, era uma subcomissão da Comissão Ambiente, e face à crescente importância que as questões da saúde estão a ter, também na Europa, foi uma comissão que se autonomizou agora no início deste ano. E, portanto, estamos numa nova fase. Numa fase em que aquilo que é a intervenção da União Europeia, que é tradicionalmente, e nos termos dos tratados, subsidiária da intervenção dos Estados-membros, está, apesar de tudo, a crescer, também por aquilo que é a necessidade de responder às expectativas dos cidadãos. Grandes questões que se colocam no nosso horizonte de discussão. Olha, o tema dos medicamentos críticos e o tema do acesso aos medicamentos, também temas que continuam naturalmente a estar na ordem do dia, como o combate aos fatores de risco, o fumo, a obesidade. Mas quando queremos perceber o estado do nosso Serviço Nacional de Saúde aqui em Portugal, e agora que tem uma visão também comparativa com os outros Estados-membros, como é que olha agora para... Bom, isso é outra dimensão. Aquilo que lhe posso dizer é que eu agora tenho a percepção de quem também convive um bocadinho com outro sistema de saúde, que é o sistema de saúde belga. Porque estou praticamente a já agora, como é que compara um com o outro? São muito diferentes, têm características muito distintas. Eu continuo a fazer os tratamentos quando posso em Portugal e no Serviço Nacional de Saúde, e creio que muitos portugueses com quem eu convivo continuam a fazer essa opção. Nós temos o tema das esperas, sem dúvida nenhuma, mas temos também o tema da grande competência dos nossos profissionais de saúde, que é mesmo muito valorizado e que têm também, se calhar por natureza, por cultura, uma empatia que nós talvez não encontremos tanto noutros sistemas de saúde. Como é que olho para todos os sistemas de saúde? Bom, vendo que todos têm mais ou menos as mesmas dificuldades. A pressão das necessidades crescentes dos cidadãos, sobretudo europeus, mais envelhecidos, com mais patologias, também com mais expectativas, com mais necessidades. A pressão dos custos crescentes em saúde, porque é da natureza das coisas. E uma pressão que é comum, que é a questão relacionada com a carência de profissionais de saúde e também alguma saturação, algum cansaço dos profissionais de saúde em função de todos estes fatores de pressão que todos os sistemas de saúde europeus têm neste momento. Cansaço que tem muito a ver também com estes últimos anos que vivemos, não é? 2020, 2021, a pandemia foi uma figura, já dissemos isto aqui, fundamental durante esses anos, deu-nos muito conforto nessas conversas que tinha connosco todos os dias. Nós estamos todos ainda um bocadinho traumatizados, ainda se fala muito da pandemia, ainda estamos a sofrer muito as consequências nas várias áreas daquilo que foram esses anos. Quanto a si, Marta, lembra-se certamente muito desses tempos, foi alguma coisa que a marcou profundamente, até a nível pessoal, eu imagino. Parece quase inacreditável, mas agora que estamos, no dia em que estamos a gravar este programa, estamos a pouco menos de 5 anos do aparecimento dos primeiros casos em Portugal. E, portanto, eu não consigo deixar de ter essas datas, acho que todos nós, tenho a certeza que a doutora Emma Paulino também, de ter bem presentes esses momentos, o que é que foram os primeiros casos, o que é que foram os primeiros
centenas de óbitos, o que é que foram as dificuldades dessa época. Mas agora é outra fase e, sobretudo, eu acho que é a fase de nós também retirarmos lições daquilo que foram essas experiências. Há um antes e um depois deste tempo da pandemia no que respeita aos cuidados de saúde, aqui em Portugal e no mundo inteiro. Há um antes e um depois, isso sem dúvida nenhuma, mas creio que não tiramos todas as lições que poderíamos ter retirado e certamente que vamos falar disso, mas aquilo que foi o papel muito relevante de um conjunto de atores em proximidade que não estavam desaparecidos, mas estavam mais apagados e que durante os anos da pandemia se tornaram muitíssimo relevantes e que foram essenciais para o cumprimento da nossa função, para hoje termos, penso eu, uma imagem generalizadamente positiva, apesar de todas as dificuldades que tivemos. Depois não foram tão consequentes essas lições como penso que todos gostaríamos. Isso faz aqui a ponto para exatamente aquilo que queria falar, em primeiro lugar aqui com a EMA, presidente da Associação Nacional das Farmácias. De facto, estes anos da Covid-19, se dúvidas houvesse, vieram aqui sublinhar a importância central que as farmácias têm e os farmacêuticos nesta proximidade com as pessoas, na prestação de cuidados de saúde com qualidade. Foram um aliado, não diria um aliado, porque são parte de facto dos cuidados de saúde. As farmácias fizeram aqui, eu tenho aqui uns números, quantos testes é que foram feitos? 13 milhões, creio eu. Mais de 13 milhões de testes. Mais de 13 milhões. Exatamente. Como é que foram esses anos na relação também com o poder central? Em primeiro dizer que é uma honra poder estar aqui a partilhar este podcast com a doutora Marta Temido e também partilhar um pouco estas memórias daqueles estes anos que foram difíceis, mas por outro lado também vieram evidenciar um pouco aquelas que são, no fundo, as competências e as valências que os determinados, que os vários profissionais de saúde e as instituições de saúde podem e devem ter no sistema de saúde português. E de facto as farmácias, nós numa primeira fase a preocupação era garantir a continuidade das terapêuticas e dizer que as farmácias nunca fecharam as suas portas, apesar de todas as dúvidas que havia no início acerca da transmissão do próprio vírus, acerca das medidas que se deviam tomar para nos protegermos a nós próprios e também muitas dúvidas sobre o que é que acontecia quando voltávamos para casa, para as nossas famílias. Dizer que houve de facto muitos profissionais de saúde, não foram só os farmacêuticos, mas muitos profissionais de saúde que contactavam diretamente com as pessoas, que depois nem voltavam às suas casas à noite porque tinham receio de poder transmitir o vírus e ainda não se conhecia muito bem nem a forma de transmissão, nem a gravidade, nem se percebia ainda, não se tinham números suficientes para perceber quais eram os grupos de risco e quem é que tínhamos verdadeiramente de proteger. E as farmácias foram capazes, no fundo, de reconhecer o seu papel fundamental e manter aquela que é a sua missão tradicional de garantir a continuidade das terapêuticas, promovendo a acessibilidade ao medicamento, mas é verdade que depois também, e por via até de termos outras instituições de saúde que tiveram de se redirecionar para outro tipo de cuidados e porque havia uma recomendação ativa também à população portuguesa, por exemplo, para não se dirigir aos hospitais, a não ser que houvesse verdadeiramente uma necessidade, foi também necessário associar a esta missão da acessibilidade ao medicamento outro tipo de serviços. Numa primeira fase, por exemplo, a dispensa em proximidade de medicamentos hospitalares, porque precisamente aproximava essa terapêutica das pessoas e permitia que essas pessoas não tivessem de se deslocar. Foi uma valência que passaram a ter as farmácias que não tinham antes, e que inclusivamente mereceu um despacho especial, no fundo, durante aquele período pandémico, para permitir precisamente esta dispensa nas farmácias comunitárias e que agora se transformou finalmente numa medida que se vai manter no tempo, que tem continuidade porque também foram observadas as suas mais-valias. E depois, a partir do momento em que foi possível avançar rapidamente na questão de testes rápidos de antigénio, na disponibilização, as farmácias desde logo começaram a capacitar os seus profissionais para também poder contribuir para este esforço de testagem, porque sabíamos que a partir da testagem se poderiam, no fundo, quebrar as cadeias de transmissão e, por outro lado, a partir de um determinado momento foi importantíssimo para abrir até a economia do país. Era um
exigidos testes à entrada dos restaurantes, para participar em eventos sociais, para se estar com a família e, portanto, aumentar a capacidade do país para realizar testes foi absolutamente fundamental. Mas há aqui um aspecto também que me parece muito importante, para além de todas essas questões logísticas, vamos dizer assim. Eu imagino que muita gente recorresse à farmácia, que lá está, que é o cuidado de saúde que está mais próximo das pessoas, para esclarecer dúvidas, porque estávamos todos muito confusos relativamente àquilo que estava a acontecer, sabíamos muito pouca coisa e a farmácia está ali ao pé e, como disse e bem, as farmácias nunca fecharam. Isso aconteceu muito, as pessoas correram às farmácias em massa para perguntar, para esclarecer dúvidas que muitas vezes, provavelmente, os profissionais que estavam nas farmácias talvez não soubessem responder de imediato, não é? Porque, na realidade, nós acompanhávamos aquelas que eram também as recomendações e as notícias que iam chegando às farmácias sobre as medidas a adotar em cada momento. E elas eram muito voláteis ao longo do tempo e foram-se alterando. Primeiro, não era aconselhável a utilização de máscara, até porque, como havia muito poucas máscaras, elas tinham de ser direcionadas para os profissionais de saúde. A partir do momento em que começou a haver máscaras disponíveis também para a população, foi uma recomendação utilizar as máscaras. Portanto, toda esta... E explicar à população, mais do que qual é que era a recomendação no momento, explicar que era muito importante que estivessem atentas àquelas que eram as recomendações diárias e explicar porque é que elas podiam ser alteradas ao longo do tempo, porque de facto acompanhavam a produção de evidência e o muito que nós íamos conhecendo todos os dias acerca do comportamento do vírus e aquilo que tínhamos de fazer para nos proteger. Marta, como é que foi esta conversa com os farmacêuticos? Foi de facto um aliado importante nesse período, imagino eu. Também como é que acontecia esse diálogo? Eu tenho que dizer também nesse período e tenho que abrir aqui um bocadinho a memória, o baú da memória e voltar a outras conversas que anteriormente tive com a doutora Emma Paulino sobre o papel das farmácias e sobre o papel dos farmacêuticos. Hoje, quando estava a pensar em vir para aqui e olhar para os temas que eventualmente podíamos discutir, encontrei lá na minha estante um livro que já tem 10 anos, no qual colaborámos as duas, um livro produzido pela Fundação Carlos de Gulbenkian, que na altura foi muito relevante e no qual estávamos no mesmo subgrupo de trabalho e a determinado momento falava-se do papel do farmacêutico naquilo que era a organização dos cuidados de saúde do futuro. Sim. E aquilo que aconteceu com a Covid foi que surgiu como que uma janela de oportunidade para a concretização de uma série de alterações que sabíamos que cientificamente até já tinham provas dadas noutros países, mas que em Portugal não estavam tão validadas. Falamos desta questão do aconselhamento do farmacêutico, da intervenção do farmacêutico numa prestação mais ativa. Falamos, no fundo, da maior autonomia do farmacêutico para a realização de atos que são essenciais para a prestação de cuidados em proximidade, que as pessoas valorizam imenso, que podem ser prestados com mais eficiência, ou seja, com menores custos, se forem prestados pelo farmacêutico e que muitas vezes, pela forma como nós evoluímos historicamente, não estão ainda a ser suficientemente e que aliviam a pressão, que é um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde. E que no momento da Covid, também por força dessa necessidade de resposta, uma série de bloqueios que tradicionalmente existiam foram suspensos. Alguns ficaram mesmo, não voltaram a aplicar-se, outros infelizmente nem tanto, mas essa questão que estávamos a referir, que é a questão da relação de confiança, muitas vezes as pessoas dizem: vou à minha farmácia, vou ao meu farmacêutico, há uma relação de proximidade entre o farmacêutico, a sua farmácia e os habitantes de uma determinada área geográfica. 5% da população portuguesa vai todos os dias à farmácia. Disso é o número, não é? Foi um número que eu achei muito impressionante, porque de facto as pessoas confiam naquele espaço, sentem-se bem ali, confiam naqueles profissionais. O tema desta conversa que estamos aqui a ter deste primeiro episódio é acesso à saúde, coesão territorial e barreiras económicas. As farmácias, pela sua capilaridade, ou seja, em todas as terras portuguesas existe uma farmácia, mesmo quando não existe um posto de saúde, existe uma farmácia com pelo menos um farmacêutico que pode ali prestar esses cuidados. O que é que falta então para essa intervenção das farmácias ser ainda mais alargada e haver aqui alguns cuidados de saúde básicos que possam ser prestados nas farmácias, mais do que acontece hoje, para aliviar a pressão sobre os hospitais e os centros de saúde? Porquê é que isso ainda não acontece, Marta?
muito por bloqueios corporativos, tenho que lhe dizer, na minha perspectiva. Há até aberturas legais, designadamente no novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que fala dos sistemas locais de saúde, que fala da articulação de atores diversos, nos quais se podem incluir as farmácias e que não estão implementados. Mas há depois também todas as questões que se levantam agora nos últimos dias. Uma delas foi: o farmacêutico pode ou não intervir na prescrição de determinados medicamentos. Sim. E levantou-se um bruá na nossa sociedade por uma questão estritamente corporativa. Porque os utentes querem, o farmacêutico tem competências e o sistema torna-se mais eficiente. O que é que me parece que é preciso mudar? É uma questão cultural. Essencialmente é uma questão cultural. Os outros países também têm este tipo de dificuldade. Mas penso que estamos ainda em tempo de, aprendendo com as lições designadamente da Covid, com a boa memória que todos temos dessa situação. Mas Marta, quando foi ministra, sentou-se à mesa com esses diferentes atores e tentou chegar aqui, tentou alargar, digamos assim, este âmbito de atuação das farmácias e não conseguiu, encontrou essas barreiras? Vamos lá ver, o tempo em que eu estive no Ministério foi muito tempo condicionado da pandemia. E, portanto, na pandemia nós tivemos a oportunidade de utilizar mecanismos de exceção e utilizámos, há bocado falávamos de alguns despachos que foram produzidos nessa altura e que depois alguns continuaram, outros não, mas sobretudo lá está, estamos apenas 3 anos depois daquilo que foi o fim da pandemia, portanto ainda é tempo para fazer essas adaptações. Emma, o que é que as farmácias não fazem hoje que poderiam fazer, que iria mudar bastante e aliviar bastante a pressão sobre o SNS e facilitar muito a vida aos utentes e facilitar o acesso aos cuidados de saúde? A farmácia tem aqui de forma muito concreta. A farmácia tem aqui uma posição privilegiada, diria eu, dentro do ecossistema da saúde, porque contacta com a população em todas as fases da jornada de saúde das pessoas. E, portanto, eu acho que nós temos um papel fundamental ao nível da promoção da saúde e da prevenção da doença, porque normalmente somos o único profissional da saúde que contacta com as pessoas quando elas acham quando acham que não estão doentes ou quando não estão efetivamente doentes, e podemos efetivamente intervir no que se prende com determinados fatores de risco, ajudar as pessoas a prevenir a doença, a adotar comportamentos mais saudáveis e com isso viver mais anos, mas viver mais anos com mais qualidade. Portanto, claramente essa área é uma área onde as farmácias têm um papel a desempenhar, e também agora, e tendo em conta efetivamente a pressão que estamos a observar nos cuidados de saúde, e tendo em conta também que Portugal, na comparação com outros países, é dos países onde se recorre mais às urgências hospitalares, tendo esta noção de que também é aí que os cuidados são mais onerosos para o país, para o Serviço Nacional de Saúde, e que muitas vezes, efetivamente, os cuidados que são prestados com algum atraso, o que pode, em algumas circunstâncias, ser determinante para o desfecho. Claramente, as farmácias podem aqui intervir ao nível de algumas afecções clínicas ligeiras. E é disso que se fala, essencialmente, é alargar o conjunto de afecções clínicas ligeiras que já trabalhamos nas farmácias. Consegue dar-nos algum exemplo de uma situação prática em que nós possamos, caso tudo isto seja mais desbloqueado, recorrer a uma farmácia em vez de ir a um centro de saúde ou a uma urgência? Eu vou dar 2 casos que são muito similares, até porque já estão implementados em mais do que 2 países. Neste caso, conhecemos o Reino Unido e o Canadá, mas sabemos de outros países onde também está a ser implementado, nomeadamente França, em, por exemplo, infecções urinárias não complicadas. As pessoas dirigem-se à farmácia muitas das vezes com este tipo de sintomas, e aquilo que nós podemos efetivamente fazer é reencaminhar a pessoa para poder ser avaliada. Atualmente é o que podem fazer. Exatamente. Ou podemos também, porque neste momento estão disponíveis testes rápidos, fazer um teste rápido na farmácia que nos diz logo se a pessoa está com uma infecção ou não. Aqui o que se preconiza é que, através de protocolos que sejam desenvolvidos com a colaboração da Ordem dos Médicos e com a Ordem dos Farmacêuticos, se possa, no fundo, consensualizar que perante um determinado resultado positivo, se possa desde logo dispensar um medicamento apropriado para aquela situação, nesta circunstância específica poderá ser um antibiótico, mas que será inscrito na ficha do doente, portanto o médico assistente terá acesso a essa informação e, portanto, o objetivo é manter aquela informação dentro do sistema, mas a pessoa acaba por aceder logo ao medicamento ao cuidado de saúde, que no fundo é o que interessa, não é? É o que mais importa, é que as pessoas tenham acesso ao cuidado. Por exemplo, um outro exemplo que é especificamente muito importante
especialmente na época gripal, são as infecções respiratórias. Muitas delas são virais, não necessitam de tratamento com antibioterapia. Se nós fizermos os testes rápidos nas farmácias, podemos desde logo diferenciar aquelas situações que não requerem antibiótico, portanto não são uma infecção, e podemos tratar diretamente na farmácia e podemos tratar com medicamentos não sujeitos a receita médica, que vão, no fundo, tratar os sintomas, ou então, sendo então uma infecção bacteriana, também poder haver um protocolo numa perspectiva de nós também podermos dispensar esse antibiótico. Portanto, é mais prático, é mais barato, segundo o que eu também estou a perceber. Portanto, é mais conveniente para a pessoa. Conveniente para toda a gente. Inclusivamente, no Reino Unido demonstrou que veio até diminuir o consumo de antibióticos, porque só perante o resultado efetivamente positivo daquele teste rápido é que é dispensado o antibiótico. A intervenção é mais dirigida. O farmacêutico não pretende diagnosticar ou prescrever. Esses são atos médicos e, portanto, não são da competência do farmacêutico. O farmacêutico vai fazer, à semelhança do que faz nas outras situações clínicas ligeiras, é avaliar a situação e, perante um determinado protocolo de atuação, fazer uma recomendação e uma dispensa. Marta, quando se fala de qualidade dos cuidados de saúde, o aspecto que é mais evocado é sempre o custo. Aqui está um perfeito exemplo de que não é só de custos que falamos quando queremos melhorar os cuidados de saúde e não conseguimos. Tem muito a ver com esta questão também dos interesses, os interesses corporativos e tudo isso que mencionou. Quando é que vamos conseguir ultrapassar isto? O que é que tem de ser feito para que isto possa ser ultrapassado e que as pessoas possam ter acesso a cuidados de saúde com mais qualidade? Estes exemplos de que a Emma estava a falar, eu acho que vamos deixar cair as doutoras, nós conhecemos-nos há muito tempo, se me permitirem, já estavam falados, já há 10 anos que nós andamos, pelo menos nós as duas andamos a discutir isto. Complicado. Portanto, não é por falta de vontade. O que é que eu acho que tem faltado? E este programa pode ajudar a alavancar a consciência pública na sociedade civil, na comunidade, de que nós podemos ir por outros caminhos. Se muitos Renatos, na sua relação com as suas farmácias, reivindicarem, por que não? Claro. O poder do consumidor é um poder relevante e nós tendemos a ter uma desconfiança em relação ao consumidor de cuidados de saúde, porque achamos que estamos a falar de uma coisa que é mais ou menos intocável, que é a questão da saúde. Mas na saúde nós também somos consumidores e também somos interessados, e cada vez queremos ter maior poder e maior protagonismo e maior escolha e maior intervenção, e essa dimensão culturalmente estava um bocadinho afastada, protegida pela relação entre o médico e o doente, uma coisa um pouco diferente. Mas à medida que nós temos cada vez mais possibilidades de tratamento e informação, uma sociedade mais esclarecida e mais envelhecida, que tem mais necessidades, devemos guardar as intervenções muito diferenciadas para essas necessidades. Está aí a tocar em aspectos muito importantes. A população envelhecida, o título deste episódio tem aqui a coesão territorial, que é muito importante. As farmácias são talvez dos poucos serviços em Portugal que conseguem de alguma forma esbater esta assimetria que existe entre o litoral e o interior, os meios urbanos, os meios rurais. Portanto, até desse ponto de vista, é uma grande vantagem darmos aqui um leque de abrangência maior às farmácias para conseguir chegar a uma população particularmente frágil e vulnerável, que são as pessoas mais velhas, em lugares muito remotos do nosso país, não é? Exatamente. Aliás, através dos estudos que foram efetuados pela participação das farmácias na testagem e também na vacinação, aquilo que se veio encontrar foi uma diminuição das distâncias que as pessoas tiveram de percorrer para aceder ao cuidado de que necessitavam. E nós temos, inclusivamente, as farmácias em zonas do país menos densamente povoadas, em que depois temos pessoas muito espalhadas por áreas bastante grandes, em que o farmacêutico se desloca diretamente à casa das pessoas para poder fazer o acompanhamento. São pessoas que estão isoladas, estão envelhecidas, têm pouca autonomia para a gestão da sua saúde e para a gestão dos seus medicamentos, e acabam por contar no farmacêutico para o fazer. Claro. E este é o outro indicador em que Portugal não compara tão bem também com outros países, é a questão da institucionalização dos mais velhos, e nós institucionalizamos porque não temos capacidade de os manter em casa com autonomia e com este apoio que as farmácias também poderão dar, por exemplo, ao nível da gestão da terapêutica. Portanto, é uma outra área onde as farmácias também podem, de facto, ajudar, é a diminuir esta institucionalização precoce, que muitas vezes vai contra a vontade do próprio indivíduo, ajudando a pessoa a poder ficar mais anos na sua casa. A farmácia como um aliado também das famílias, dos cuidadores e tudo isso. Falámos aqui da questão cultural. Eu acho que, por exemplo, em Portugal, é a minha percepção, nós temos muita confiança nas farmácias. Temos uma relação, de facto, muito próxima e muito familiar, quase, com aquelas pessoas que trabalham nas farmácias. Eu tenho pessoas da minha família que são mais velhas, que mudaram de casa, vivem muito longe da farmácia onde iam há muito tempo, mas fazem questão de ir à mesma
EMA, porque é a farmácia em que confiam, são os profissionais que sempre os acompanharam. Por isso mesmo é que eu acho que é muito importante dar voz a essas pessoas e ouvir as populações e, neste caso, seguir aquilo que são as suas expectativas e ganharíamos todos. Claro. É evidente que este serviço, esta carteira de serviços de que estamos a falar que as farmácias poderiam prestar, têm de ser pagas. E têm de ser pagas pelo Estado. E isso para mim é indiscutível. Agora, o que a mais-valia que isso pode ter em termos de aliviar outros níveis de cuidados que são mais pesados, mais caros, que estão sobrelotados, vai compensar claramente, porque é o que se vê dos casos de outros países. Marta Temido, EMA, muito obrigado por terem estado aqui. Infelizmente chegamos ao fim do nosso tempo. Nós vamos encerrar este episódio como vai acontecer em todos os episódios. Chama-se Fora da Cápsula este podcast, e o que lhe peço, EMA, é que nos apresente aqui uma curiosidade fora da cápsula sobre as farmácias que as pessoas talvez não saibam e que nos possa ajudar também a compreender a importância que as farmácias sempre tiveram na nossa vida em sociedade e que vão continuar a ter. Muito bem, eu vou deixar aqui uma curiosidade que a maior parte das pessoas provavelmente não sabe ou então vivenciou, que é o facto de muitas pessoas terem visto o seu primeiro computador pela primeira vez numa farmácia. As farmácias foram das primeiras instituições que se informatizaram, e lembro-me, porque cresci numa farmácia, e lembro-me na farmácia do meu avô, das pessoas entrarem pela primeira vez, olharem para os computadores e, no fundo, terem este contacto primeiro com a tecnologia. Vez. Aliás, continuam a ser dos nossos serviços mais tecnologicamente avançados, são as farmácias. Eu, cada vez que entro numa farmácia, fico espantado com o grau de sofisticação que ali encontro. E muito avançado em relação a outros países, até no que se prende com esta relação com o Serviço Nacional de Saúde. Até porque não dissemos uma coisa muito importante sobre Emma Paulino, que é presidente da ANF e farmacêutica, tem uma farmácia, e é uma coisa que já vem de geração em geração, não é? O avô tinha a farmácia, que passou para os pais, e agora a Emma está aqui à frente desta associação. Vamos estar à conversa ao longo dos próximos meses. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Marta também. Chama-se Fora da Cápsula e é o podcast que acontece em parceria com o Expresso e que assinala os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. Até ao próximo episódio.